Você quer eliminar 10, 15 quilos ou até mais peso do seu corpo? Bom, talvez você tenha ido no médico, talvez você tenha sentido uma falta de ar, ou você olhou uma foto e não se reconheceu. Falou, quem que é essa pessoa que está nessa foto? Não sou eu. Então eu não sei qual é o motivo que está te trazendo nesse vídeo, mas eu sei que você está precisando de ajuda. Então é exatamente o que eu vou te entregar aqui nesse vídeo. Se você é um NutriFriend Raiz, já vou pedir para você deixar o seu like, porque você já sabe que me ajuda muito. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E então eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Então também vou pedir para você ativar as notificações. Aperta ali no botão do sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Sem enrolação, eu não sei o que te motivou a dar esse start, né, de iniciar aí o seu processo de emagrecimento. Bom, isso não importa, o que importa é que você está querendo melhorar, você está pensando em você e você está pensando em evoluir, dar um up aí na sua saúde. Esse é o ponto mais importante. Então vamos lá conversar de pontos importantes. Eu vou falar aqui de 5 pontos que vão te ajudar muito se você quer eliminar aí mais de 10 quilos do seu peso. O primeiro ponto, todo NutriFriend Raiz aí já sabe o que eu vou falar, que é da água. Não tem como você ir bem no processo de emagrecimento sem você tomar água de forma adequada. E o que seria essa forma adequada aí, Fernando? Bom, um ponto importante é quantidade. Eu costumo fazer uma recomendação de 35 ml para cada quilo de peso. Mas se você tiver com um peso muito excessivo, precisando aí diminuir 15, 20 quilos, talvez essa continha fique um pouco pesada. Então eu falaria aí para você fazer essa continha utilizando 30 ao invés de 35. Então, fazendo uma conta bem simples aqui, se você pesar 100 quilos vezes 30, vai dar 3 litros aí no seu dia. Isso leva ao segundo ponto aí da água, que é o fracionamento. Não vai adiantar nada você tomar 3 litros de água assim que você acordar e não tomar mais nada durante o seu dia. O ideal é que você consiga distribuir essa quantidade ao longo do seu dia. E esse fracionamento não precisa ser exatamente igual desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Bom, chegando perto do horário de você ir para sua cama, né, para deitar, dormir e descansar, você pode diminuir essa quantidade de água, principalmente se você tem muito costume de acordar para ir no banheiro. O ideal é que você não acorde para ir ao banheiro e você consiga dormir a noite inteira. Por isso, próximo do horário de dormir, você pode diminuir essa quantidade aí de água. Outro ponto, é muito comum que próximo do horário do almoço seja mais quente, né? Normalmente é o período que está mais quente aí do nosso dia. Então, próximo desse período são horários que a gente vai tomar mais água. Outro horário que a gente também pode dar uma caprichada é no momento do treino, tá bom? Porque a gente vai esquentar o nosso corpo e o nosso corpo precisa esfriar. Então, nesse momento também a gente pode tomar um pouquinho mais de água. E dentre muitas coisas, né, que a gente pode falar da água, se você lembrar, a maior parte do seu corpo, ou seja, mais da metade do seu corpo, é feito de água. Então, esse é um dos motivos que a água é muito importante. Outro ponto importante, se você lembrar, todas as reações químicas que acontecem no seu corpo, elas acontecem em ambiente aquoso, ou seja, em água. Então, por mais esse motivo, a água é muito importante. Bom, eu citei aqui rapidamente o treino. Quando a gente está lá no treino, nosso corpo esquenta naturalmente. O que acontece quando a gente, depois, né, de uns 10, 15 minutinhos que a gente está treinando, a gente começa a suar. O suor é uma maneira que o corpo tem de manter a nossa temperatura. Porque se o seu corpo ficar muito quente, ele começa a não funcionar direito. Você fala, pô, Fernando, mas meu corpo fica quente todos os treinos? Mas lembra, por exemplo, quando você está com febre? Quando você está com febre, a sua temperatura está muito alta. E uma das coisas que o seu corpo começa a fazer é suar.
justamente para não deixar a sua temperatura continuar subindo, porque se a sua temperatura continuar subindo, pode dar muito ruim. Então a água ela também é importantíssima para a sua regulação térmica. Sem falar que a água é muito importante para o seu intestino funcionar muito bem. E o intestino saudável e funcionando bem, ele é importante para todo o seu corpo. E já que a gente está falando de intestino, eu vou puxar o segundo ponto, que são os vegetais, principalmente as folhas e os legumes. E a gente pode até incluir as frutas nesse grupo também. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você comeu folhas e legumes no jantar e no almoço? E aí, você se lembra qual foi a última vez que você comeu folhas e legumes no seu almoço e no jantar também? Já parou para pensar se foi hoje, se foi ontem, se faz muitos dias, se faz mais de uma semana? E eu parto para a segunda pergunta. Se você fez isso, por quantos dias consecutivos você fez isso? Ou seja, por quantos dias seguidos você comeu folhas e legumes no seu almoço e também no seu jantar? Será que você tem feito isso de uma forma consistente? E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta aqui para você dos vegetais, né, das folhas e dos legumes? Porque esse grupo alimentar ele é muito importante no processo de emagrecimento. Eles têm baixa densidade calórica, ou seja, tem poucas calorias, mas eles têm uma alta densidade nutritiva. Eles são muito ricos tanto em vitaminas quanto em minerais. E esse grupo também vai trazer bastante fibras para a nossa alimentação. E fibras vai aumentar a nossa saciedade. E aí, como a gente também já tinha falado um pouquinho de intestino, as fibras vão ser muito importantes para o bom funcionamento do seu intestino. E um bom funcionamento do seu intestino vai impactar na sua saúde de modo geral. Uma recomendação que eu gosto bastante de fazer, se você precisa perder bastante peso, é iniciar suas refeições, principalmente o almoço e jantar, justamente pela salada. Porque se você precisa perder 10, 15, 20 quilos, você está comendo bastante calorias em excesso. E os vegetais, como eles têm poucas calorias, iniciar as principais refeições por esse grupo alimentar vai ocupar já uma boa parte do seu estômago justamente com um grupo menos calórico. Ou seja, a gente vai conseguir favorecer bastante o seu emagrecimento. O terceiro ponto aqui que eu quero conversar com você é sobre as proteínas. É muito comum quando a gente vai analisar a alimentação de quem está com excesso de peso, é ver que tem muitas refeições riquíssimas em carboidratos. E aí a gente vai olhar a quantidade de proteína dessa alimentação, normalmente ela está baixa. E já existem muitos estudos mostrando que uma alimentação rica em proteína pode favorecer bastante o processo de emagrecimento. Então é muito comum que eu tenha que ajustar a quantidade de proteína das pessoas que precisam perder bastante peso. Ou seja, a gente vai pensar em algum alimento que seja fonte de proteína em todas as refeições. Bom, no almoço e no jantar é mais comum que as pessoas já tenham algum alimento ali fonte de proteína, principalmente as carnes. Então a gente vai dar uma atenção especial ali para os lanches e o café da manhã. No café da manhã é bem comum que a gente consiga encaixar os ovos. Os ovos serão uma fonte bem interessante aí de proteína, mas a gente também pode recorrer às outras fontes. Por exemplo, o pessoal gosta de comer bastante tapioca. E aí a gente pode rechear ela com frango desfiado e temperadinho. Pode ser que a gente possa fazer um atum ali também. Ou até um patê de frango ou do atum mesmo. Outro grupo que costuma entrar bastante no café da manhã das pessoas são os laticínios. Então, leite, os queijos e os derivados aí. Para os lanches intermediários durante o dia, a gente pode pensar exatamente nos mesmos alimentos. É claro que isso vai depender se a pessoa está em casa, se ela está no trabalho, se ela tem uma geladeira disponível. Então a gente vai conversar e vai ver qual opção ela consegue ter ali nos lanches intermediários.
pode ser os ovos de novo, pode ser o iogurte, que é um produto bem versátil. A gente pode pôr granola, a gente pode pôr aveia, a gente pode pôr fruta, pode pôr uma geleia, e aí a gente pode ter uma variedade bem interessante. E nos lanches também poderia ter o patê ali de frango, ou de atum, ou de ricota, que também fica bem gostoso. E a opção mais prática que a gente teria aí para dar um aporte de proteína é o whey protein, que é uma proteína em pó que a gente vai misturar na água ou no leite e vai tomar ali, e também vai ajudar a dar um aporte de proteína. É claro que só o whey provavelmente não vai sustentar, então a gente vai aliar algum outro alimento nesse lanche. Eu gosto bastante de utilizar as frutas, porque assim como os vegetais ali que a gente falou, né, das folhas e legumes, elas vão dar saciedade porque tem um volume e normalmente tem poucas calorias. E boas opções de frutas que vão ter poucas calorias é melão, melancia, morango e até o mamão também, que é bem interessante. O quarto ponto que eu quero conversar aqui com vocês é sobre bebidas com calorias. E quando eu falo bebidas com calorias, aí eu não estou separando esse grupo de bebidas saudáveis e não saudáveis. A gente vai separar elas em com calorias ou sem calorias. Se você está no processo de emagrecimento, qualquer bebida que tenha calorias é contraproducente, ou seja, não vai te ajudar a emagrecer. Se você está em processo de emagrecimento, pense em bebidas sem calorias. A principal opção, se você quer emagrecer, seria a água, que foi o primeiro ponto que a gente já conversou aqui. A água deveria ser a sua principal fonte de líquido, porque toda bebida que tem calorias, você vai ter uma capacidade de ingestão calórica muito maior do que se você estivesse comendo essas calorias através dos alimentos. A nossa capacidade de ingestão de líquidos é muito maior do que a nossa capacidade de ingestão de alimentos sólidos. E isso acontece porque se a gente come um alimento sólido, ele precisa ser digerido no nosso estômago para depois ir para o nosso intestino. O que isso significa? Ele vai deixar de ser sólido para ser líquido, para depois passar para o intestino. Agora, se a gente já consome essas calorias em forma líquida, ela vai ficar pouco tempo ali no nosso estômago e já vai seguir para o intestino. Ou seja, vai sair do nosso estômago, o que significa que a nossa saciedade vai durar pouquíssimo tempo. Então, toda bebida que tiver calorias não é interessante. O refrigerante não vai ser interessante, o suco natural não vai ser tão interessante assim. Pensando nas calorias, eu não estou falando que o suco natural não é saudável, estou falando que ele tem calorias. E a melhor forma da gente consumir essas calorias provenientes da fruta é comendo a fruta e não tomando em forma de suco. Então, o suco natural também entra nessa brincadeira. É lógico que os sucos de caixinha também entram. Os chás que tiverem calorias também vão entrar nessa brincadeira. O café, se você adicionar açúcar, também entra. Os cappuccinos, macchiatos, todos aqueles cafés mais trabalhados também vão entrar nesse pacote. E um outro que às vezes o pessoal esquece, que não é exatamente líquido, ele é pastoso, são os iogurtes que têm calorias, que normalmente são os iogurtes com sabor. Esse tipo de iogurte, sabor morango, sabor ameixa, sabor não sei o que, costumam ter mais calorias do que o iogurte sem sabor. Então, no quesito das bebidas, dê preferência para as bebidas sem calorias. Então, principalmente a água e todas as outras bebidas que não contenham calorias. Então, as opções 0. Mas sabendo que nem toda opção 0 ela é saudável. Por isso que eu gosto de frisar muito a importância da água. Vai ser a melhor opção que você tem. E o último ponto muito importante aqui que vai te ajudar a emagrecer aí os seus 10, 15, 20 quilos é ser fisicamente ativo. Se você está com bastante excesso de peso, é muito provável que você esteja pouco ativo fisicamente. Ou seja, você está muito sentado aí. Você passa boa parte do seu dia sentado. Seja trabalhando, seja na frente da TV, seja no sofá, não sei. Mas você está muito parado. Então, você precisa mexer mais o seu corpo. Ah, Fernando, mas eu odeio academia. Mas eu nem falei da academia. Você não precisa necessariamente ir à academia. É claro que é uma excelente opção.
Mas se você está com excesso de peso e você precisa começar, você precisa se movimentar mais, basta mexer mais o seu corpo. Então, ao invés de você ir a todos os lugares de carro, será que você não consegue ir caminhando? Será que você não consegue ir de bicicleta? Será que quando você está no shopping, ao invés de você subir pela escada rolante, você não consegue subir pela escada normal? Tem shopping que tem elevador, não utilizar o elevador, utilizar a escada. E a gente começa a notar que as pessoas que são fisicamente mais ativas, elas têm vários desses hábitos incluídos aí no seu dia. Então, será que você tem passeado aí com o seu cachorro? Será que não dá para você pegar ele e andar mais com ele, brincar mais com ele? Talvez você tenha filhos, então em vez de ficar jogando videogame, sair, jogar uma bola, empinar pipa, andar de bicicleta, correr, brincar de pega-pega, esconde-esconde, tem um monte de brincadeiras que a gente dá para fazer com os nossos filhos. Então ser fisicamente mais ativo é apenas se movimentar mais. Será que a sua esposa ou seu esposo não gosta de dançar? Será que vocês não podem sair para uma noite aí no baile, sei lá, sair para dançar, se divertir? Inclusive, eu tenho paciente que comprou aquelas mesas que levantam, então ele consegue trabalhar em pé. Só de você trabalhar em pé, você gasta mais calorias, porque você recruta mais músculos do seu corpo para ficar em pé do que ficar sentado. Eu sei que a maioria das pessoas não tem essa possibilidade aí, mas é só um exemplo para você entender como gastar mais calorias em pequenos hábitos. Então pensa aí, durante o seu dia, o que você pode mudar aí para ser mais ativo, para mexer mais o seu corpo e ficar menos tempo sentado. E esse papo de ser fisicamente mais ativo é um grande combinado que você tem com você mesmo, porque eu conheço gente que fez um combinado de que toda vez que vai utilizar o celular, ela tem que utilizar o celular em pé. Ou seja, pegou o celular, tem que ficar em pé. Não pode utilizar o celular sentado. E aí assim, é uma coisa muito simples, mas é um combinado de você com você mesmo. Ou seja, você precisa combinar com você e cumprir. Esse vai ser o ponto mais importante, você cumprir o combinado que você fez com você mesmo. E vendo esse exemplo do celular, a gente começa a perceber que a gente pode conseguir ser mais ativo com pequenas coisas no nosso dia. E aí, qual desses pontos você consegue aplicar na sua rotina? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você achou mais interessante, o que você consegue aplicar aí para melhorar a sua saúde. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.